Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje fala-nos de uma grande figura a um tempo do Antigo Testamento e, num segundo momento, do Novo Testamento. Fala-nos de São João, conhecido no Ocidente por São João Batista. Outros já conhecem, já ouviram falar. Nós, na Igreja Ortodoxa, não ignoramos que o apelidamos, que o chamamos de Batista, mas definimos-lo por algo mais forte, mais largo, mais abrangente do que simplesmente aquele que batizava. Nós chamamos João Batista por São João o precursor, aquele que vem antes, aquele que vem preparar os caminhos do Senhor. E definimos-lo por precursor porque João Batista, o precursor, não se limitava só a fazer batismos. Ele fazia isso, fazia muito mais coisas do que isso, e era isso e muito mais do que isso. Bem, mas voltando ao Evangelho de hoje, é um Evangelho curto, parece que não nos diz grande coisa. Quando eu digo parece que não nos diz grande coisa, não estou a dizer que não tem nada o Evangelho para nos dizer, não, porque é pequenino. Podemos pensar que não há muito naquele Evangelho para dele retirar como ensinamento para nós. E há. Sobretudo porque fala deste grande homem de Deus, João. Mas antes disso, nós temos que saber que quando o Verbo encarna, é difícil para aquelas pessoas daquele tempo, para aquelas gentes, entenderem quem Cristo é. Não esqueçamos que durante 2000 anos o povo judeu estava à espera do Messias, é verdade que estava. Mas, entretanto, foram-se acomodando os sacerdotes no templo, explorando o povo também fugindo, escapando do seu dever de amar a Deus, porque amar a Deus seria amar-se a si mesmo. E viveram 2000 anos com encontros e desencontros. Isto é, povo e sacerdotes e Deus. E naquele tempo em que o Verbo encarna, todos em Israel estavam à espera de um Messias, é verdade, como o Antigo Testamento anunciava, mas, sobretudo, um Messias que fosse rei terreno. Messias quer dizer o ungido, aquele que foi ungido com óleo por Deus, ou por aqueles que estão mandatados, enfim, no Antigo Testamento, pelos sacerdotes, que fosse ungido, isto é, que fosse designado por Deus e também tivesse o amém do povo. Mas esperavam um rei de território, um rei terrateniente, um rei que pudesse devolver o estatuto político, de Estado político independente a Israel. Israel naquela época não era mais independente, era um Estado subjugado pelas forças militares do Império Romano. Não tinha mais liberdade enquanto povo, não era um país com consistência própria, era uma província que era parte integrante do Império Romano. Bem, e o que os judeus esperavam era um Messias assim, um Messias que corresse à paulada os romanos do território de Israel e que fosse rei de todos eles. Agora vede a dificuldade que é, a dificuldade que foi, a dificuldade que deve ter sido para aquele povo daquele tempo, refiro-me ao momento em que o Verbo sai do ventre de Maria e tem 5 anos, e 10, e 15, e 20, e 30, e começa a pregação pública, e começam a ouvir que é o Filho de Deus, e é um profeta para outros, mas a dificuldade para entenderem que ele é Filho de Deus. Lembrem-se, no Antigo Testamento, o distanciamento entre o povo de Israel e o seu Deus era realmente vasto, era o tamanho de um oceano. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que já sabeis, relembrando-vos do que esquecestes. Era tão importante Deus no Antigo Testamento que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, que é o nosso santuário hoje, uma vez por ano. Se entrasse duas, era fulminado, era morto na hora, por Deus. Não era assim um soldado, caía no chão, logo. Só uma vez por ano. O povo não podia olhar para o nome de Deus. Onde é que andava o nome de Deus? Escrito, Yahvé, aqui numa tiara que
o sumo sacerdote tinha numa espécie de mitra que ele usava e punha na cabeça. Então, quando o sumo sacerdote entrava no santuário e depois saía do santuário para abençoar o povo, os guizos daquilo que seria uma espécie de sacos, como nós usamos hoje, os bispos, ele tinha. E quando os guizos abanavam, o povo, e faziam barulho, o povo sabia que o sacerdote ia sair pelas portas reais do templo e todos eles se prostravam, punham a cabeça no chão, porque não podiam olhar o nome de Deus, não podiam, se lessem, eram fulminados, morriam naquele momento se algum deles levantasse a cabeça do chão e olhasse, e visse, e lesse o nome Yahvé. Vejam, o rigor desta relação do povo com Deus e Deus com o povo. Não é que o Deus do Antigo Testamento seja um Deus menos amoroso que o Deus do Novo Testamento. O Deus é o mesmo. O povo é que é diferente. Se ainda hoje nossos corações, muitas vezes ainda são de pedra, de quando em vez, no Antigo Testamento, eram constantemente corações de pedra. Eram homens e mulheres muito fechados ao diálogo com Deus. E eles viviam um milagre cotidiano. Isto para vos dizer, já ouviram em outras partes do Evangelho, a dificuldade, dizia eu, que terá sido para aquelas gentes judaicas, os primeiros apóstolos, os discípulos, as mulheres deles, as famílias, os pais, os avós e os amigos. Mas quem é? Quem é? Mas ele é Deus. Então, mas nós não podemos olhar para o nome de Deus. Mas Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que encarna no ventre de Maria. Vede e imaginai como deve ter sido para muitas mentes, pouco esclarecidas ou muito esclarecidas, quase impossível, praticamente impossível, aceitarem Cristo na sua dimensão de segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo de Deus encarnado no seio, ventre e barriga de sua mãe, saindo lá com natureza humana, sendo homem como nós, natureza divina, sendo Deus como o Pai, o Filho e o eram. E são. Tendo vontade humana como nós a temos, tendo vontade divina como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a tinham e a têm. E sendo pessoa divina, não pessoa humana. Vede como tudo isto deve ter sido complicado, difícil. Bem, então, voltamos ao Evangelho de hoje. Talvez entendamos um bocadinho melhor porque é que Deus, Santíssima Trindade, escolhe este homem. Este homem não é agora Cristo. Agora estou a falar deste homem, João Batista. Porque é que Deus escolhe João Precursor? Porque era necessário um homem selvagem e santo. Selvagem e santo. Um homem destemido. E João, o precursor João Batista, era selvagem, era santo, era destemido. E era profundamente desconfortável viver com este homem. Imaginem, ele comia insetos, gafanhotos e outras coisas. Mel, e andava vestido com uma pele de camelo. Não cheirava certamente bem. Ou talvez cheirasse, quando não importasse a Deus que assim fosse. Mas era um homem, só pela aparência, já causava desconforto. Já afastava mais do que chamava para a sua proximidade. E Deus chama um homem destes porque não é mais o tempo das meias tintas. Não é mais o tempo de nos darmos desculpas. Seguir-me ao Antigo Testamento, a esta época. Os sacerdotes desculpavam-se, não. O arrependimento, isso não é para nós somos sacerdotes. Não é? Os ricos, nós até partilhamos umas coisitas, pagamos também um bom dízimo ao templo. Arrependimento não tem a ver connosco. E todos andavam de desculpa em desculpa. E Deus envia um homem que corta à direita, corta com a mão de Deus, que é João o Precursor. Entra em ruptura, cria rupturas e anuncia rupturas. É assim, arrependei-vos, é o que diz João o Precursor. Arrependei-vos, mudai de vida, porque o reino está próximo. E com o passo que levais, com a tipologia de vida que viveis, não entrareis no reino do céu. Isto é basicamente o lema, aquilo que São João, o Precursor, repete e repete, causando desconforto. Como a maioria dos profetas do Antigo Testamento, João, o Precursor, João Batista, é ousado.
ousado ao ponto de muitas vezes ser até ofensivo naquilo que dizia. Lembrai-vos do que vem no Evangelho, noutras perícopas, noutras partes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que ele chama, João Precursor? O que é que ele chama aos saduceus e aos fariseus? Raça de víboras, ninho de víboras. Vejam, os termos que São João Precursor utiliza para os apelidar, para os designar, para os qualificar. Cobras viscosas. É isto que sai da boca de João Precursor como um dinossauro, como um T-Rex. Tiranossauro Rex. Dentro de fora, língua de fora, mãos escarpadas, postas ao alto. Ele é assim. E causava desconforto em toda a gente. Mas era preciso este homem para começar a preparar aquelas gentes que não estavam minimamente preparadas para poderem começar a pensar que se calhar o rei que esperavam não era exatamente um rei com uma coroa terrena. Era o rei de toda a criação. Um rei não deste mundo, mas um rei do outro mundo, onde este será integrado. Mas não apenas deste, do outro que comporta este, que é o reino dos céus. E João vem fazer isto. Vem preparar as veredas do Senhor, vem preparar o caminho. E como eu disse, ele era mesmo ousado e era até ofensivo e metia-se em tudo o que dissesse a respeito a Deus e onde o que dissesse a respeito a Deus não estivesse a ser cuidado, amado, protegido e onde não houvesse dedicação, respeito e integridade, ao ponto de ter perdido a cabeça. Perdeu a cabeça, perdeu o pescoço, por isso. Porque criticou a vida ético-moral que a casa real, presidida pelo rei Herodes, levava. E porque o rei não gostou, e porque ninguém gostou, e porque, enfim, conhecemos a história, as mulheres da corte não gostaram do que ele disse, e ele morre, e cortam-lhe a cabeça. Então, este é um homem que não está lá com medo de ter uma cabeça colada ao pescoço e, por sua vez, em cima dos ombros. Ele estava lá para que a sua boca fosse a expressão através da boca, quando ele abria, do olhar, quando ele tocava e fulminava quase, olhando, como se através do olhar de Deus olhasse. Ele estava lá para ser veículo e transporte de Deus naquele tempo, naquele mundo. João Precursor é isto. Ele é aquele que nos convida a saltarmos inteiros para dentro da fornalha ardente, para dentro de um vulcão cheio de lava, para que expurguemos, retiremos tudo o que é ferrugem e coisas inúteis e impurezas que existem em nós. É isso que João Precursor anuncia, mas ele não anuncia porque ele quer. Ele não anuncia. João, porque ele acha que é bom ser assim. Ele não anuncia, nem abre a boca para falar palavras suas. Ele é a boca de Deus. A boca humana de Deus. Ele é a língua humana de Deus. Ele é os lábios de Deus. Ele abre a boca e Deus fala. E Deus encontra em João Precursor um canal adequado para poder transmitir ao seu povo o que o seu povo tem de ouvir. Como um rio é um canal adequado para transportar a água que desce das faldas da montanha depois do gelo, das neves invernais. João era assim. Então, quando morre, ele encontra o Senhor nosso Deus. Isso era o mais importante para ele. E essa certeza desse encontro faz-se no encontro que João Precursor permite que Deus tenha com o seu povo. Quando João Batista, quando João Precursor fala, é Deus que, falando através dele, é Deus que se encontra com o seu povo de Deus, não é com o seu povo de João. É Deus que se encontra com o seu povo através daquele rio, daquele caudal, daquela boca que se abre para que Deus inunde os corações frios e petrificados daquele povo do Antigo Testamento. Então, meus irmãos e irmãs, este é o desafio que João Precursor faz àquele povo daquela época, mas é o desafio que São João continua abrindo a boca e Deus através dele fazendo a nós todos 2000 anos depois. Sejamos como o ferro depois de sair do meio da lava e do braseiro incandescente, do forno de 2 ou 3 ou 5 mil graus. Sejamos cada vez mais filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, cada vez mais sem impurezas, sem ferrugens. A ferrugem é aquilo que nos impede de andarmos a ferrugem é o que nos impede de andarmos no ritmo certo, de estarmos à hora justa, onde Deus pede que estejamos. Então, vem. O Senhor Dom Tidório proclamou o Evangelho de hoje. Coisa curta e tão vasta e tão profunda.
que este pequenino Evangelho tem para nos dizer. Também é o domingo antes da grande festa do batismo de Cristo, hoje. Então, na próxima quinta-feira, isto hoje já não tem a ver propriamente com a homilia, mas tem a ver com aquilo que é importante para cada um de vós conhecer, o Senhor Reitor e todos os presbíteros e diáconos e que possam vir à igreja, irão celebrar aqui na próxima quinta-feira, às 7 da noite, ou 7 da tarde, a festa da Teofania. E fará a bênção das águas também. Ele próprio. No domingo, o Sr. Tidor virá e fará somente a bênção das águas no batistério, porque vem mais pessoas ao domingo, do que certamente à quinta-feira, para que todos possam levar para a sua casa Deus na água abençoada, na Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, comungamos, mas na água abençoada que levamos também para aspergirmos o leite nupcial, para que Deus mantenha os casamentos puros, eternos, para abençoar as camas dos vossos filhos, para que o intelecto deles, a mente deles, a alma deles, à medida que nos liceus e nas redes sociais que andam por aí a chamar os jovens para fora do reino de Deus, eles possam ser iluminados e ficarem dentro do campo estrito da bênção de Deus. A água benta, a água abençoada, é para isso, é também para bebermos, para que o nosso corpo rejuvenesça na falta às vezes de saúde que não temos e precisamos de ter. Então é uma festa das mais importantes da vida da igreja. Eu irei celebrar no mosteiro, porque o riacho corre, é um ato de egoísmo da minha parte, eu de vez em quando tenho os meus atos de egoísmo, isto não é um bom exemplo, por isso ficai cá na Catedral de Lisboa, porque eu vou celebrar a bênção das águas dentro do rio, lá no mosteiro. Há 2 anos que não havia água, este ano há, eu vou aproveitar a água do rio. Quem quiser vai ao mosteiro, quem quiser ficar aqui, mas certamente que é bom ficar aqui também. Primeiro estás mais próximos das vossas famílias, mais próximos também das vossas casas e de vez em quando ireis ao mosteiro numa outra altura. Não é necessário que seja a próxima. Quero pedir a todos que orem pelo Senhor. Passa para aqui. Arcipreste Ivan, olhem para o povo de Deus. Já todos conhecem. Orai pelo Senhor Arcipreste, para que ele possa ser um exemplo de amor, de humildade, de serviço, de caridade, de presença permanente, sempre que é necessária. Enfim, o trabalho que se tem na igreja, que ele seja um exemplo para todos os outros seus irmãos do sacerdócio e também para todos os fiéis. Orem, lembrem-se dele nas vossas orações para que Deus lhe dê saúde, que não tem muita, tem pouca. Talvez entre nós é aquele que não é o que tem menos saúde de todos nós, mas é dos que têm menos saúde. Mesmo assim ele teve disponibilidade para ser receptáculo, vaso do sacerdócio presbiteral. Então pedi ao Senhor nosso Deus que o proteja, para que ele viva muitos anos, crescendo na igreja, crescendo no amor e servindo cada vez mais. Que seja um homem mais de ficar calado do que falar. Um homem que não julgue, mas um homem que ore. Obrigado. E vou, à parte, responder a uma pergunta que me fazem muitas vezes. E tem a ver com o batismo. Batismo. Às vezes perguntam, certamente já perguntaram ao Sr. Tidor e possivelmente aos Srs. Padres, e as criancinhas que morrem sem serem batizadas, vão para o reino dos céus ou vão para o reino dos infernos? Eis um tema polémico. Polémico para os desconhecedores, polémico para os ignorantes, polémico para aqueles que não conhecem o amor em igreja. Muitas vezes me puseram esta pergunta. E a pergunta tem uma resposta simples e fácil. Porque se ela é simples, é fácil. Da parte da Igreja Ortodoxa. E eu estribo. Sabe o que é? Eu estribo. Como quem anda a cavalo põe o pé no estribo. Apoia. Eu apoio aquilo que eu digo. Estribo aquilo que eu digo em 3 dos maiores santos da vida da Igreja. São Gregório de Nissa, São Gregório do Teólogo, que nós conhecemos como São Gregório de Nazianzo, e Santo Efremo Sírio, não preciso citar mais 30. Estes 3 grandes santos da Igreja dos maiores dizem que, da mesma forma que existe o batismo do sangue, também existe o batismo de desejo, escrito por eles. O que é o batismo de sangue? Muitos dos mártires, que há 1500, 1700, 1800 anos, 1600 anos, sei lá, há mais de 1000 anos, eram, e depois, nos últimos séculos também tivemos agora, ainda há pouco tempo, mártires, no século passado e neste século também. Muitos não eram batizados.
Então, não eram cristãos, mas morriam em nome de Cristo. Morriam porque queriam ser cristãos. Morriam porque defendiam Cristo. E então, ipso facto, assim que morriam, no momento em que morriam, eram considerados, proclamados, reconhecida a sua santidade pela Igreja naquele momento. E eram proclamados, a Igreja abria a boca e no mundo inteiro eram proclamados santos. Porque a Igreja não faz santos. A Igreja não dá a santidade a ninguém. A Igreja reconhece a santidade daqueles que a têm. Perceberam? A Igreja vê que este ou aquela se vão singularizando na sua vida, vão amando mais que os outros, perdoando mais que a maioria, vão estando mais presentes do que todos juntos e fazem milagres também, porque alguém pediu oração, pediu por um filho, pela mãe, pelo pai, e pouco a pouco começa a haver testemunho que aqueles seres humanos se distinguiram de outros. Então a Igreja começa a reconhecer aquilo que eles já são, santos ou santas. Não haja este equívoco, a Igreja dá a santidade, não. A Igreja proporciona que a santidade brote, nasça, como alface num canteiro. Crescem pequeninos para grandes. Bem, então, as crianças que não são batizadas, os bebés, que morrem às vezes porque estão doentes, tiveram uma doença, o pai não teve tempo para batizar o filho porque ia com um tio, a criancinha no colo da tia, meteu um acidente na autoestrada, na estrada nacional, morreram. Então os filhos vão para o reino dos infernos, é? Não tem batismo. É verdade que Cristo diz no Evangelho de de São João, que só aqueles que passarem pelo batismo da água e do Espírito entrarão no reino dos céus. Cristo diz isso, é verdade que sim. Mas Cristo também diz no Evangelho de São Marcos, se não me engano, no capítulo 10, que deixai vir a minhas criancinhas, não os afasteis da minha presença, porque se quiserdes entrar no reino dos céus, tereis de ser semelhantes a elas, a estas criancinhas, diz Cristo. Bem, e temos um outro exemplo, que é o ladrão, o bom ladrão. Já ouviram falar do bom ladrão? Está na cruz com Cristo. E o que é que Cristo lhe diz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele era batizado? Não. Mas quem é que batizou o Dimas? Ele estava lá, preso, e foi para a cruz, com o mau ladrão, do lado esquerdo. No entanto, entra no paraíso. Então, temos que saber que o que estes grandes santos, Gregório de Nícia, Gregório Nazianzo, Efremo Sírio e muitos outros querem dizer, é que este Deus que exige que todos passem pelo batismo, continua a exigir que todos passem pelo batismo. Mas não é um Deus que está preso a ritos, os ritos que Ele nos deu. Ele é o Senhor que está acima dos ritos. E quando Ele entende, por seu amor, misericórdia, inefáveis, o Senhor ultrapassa as limitações do rito. Os ritos são corrimãos para aqueles que têm uma vida sã, saudável e têm tempo para cumprir tudo a Igreja. Mas uma criança que morreu antes do batismo não teve tempo de receber o batismo. Então, a Igreja chama isto batismo de desejo. Ou seja, os pais desejavam que aquela criança fosse batizada. Toda a Igreja, todas as famílias que conhecem aquela família que perdeu aquela criança, têm o mesmo desejo. E que a criança fosse batizada e sabem que aquela criança ia ser batizada. Então, esse desejo de toda a comunidade eclesial, de todo o corpo de Cristo, que é a Igreja, confere o batismo à criança que partiu, sem o receber, ritualizado e ritualmente feito o ritual. Entendem? Então, as crianças que morrem nessas circunstâncias entram no amor de Deus. E são recebidas pelo Senhor agora no paraíso, no seio de Abraão, e um dia entrarão todas no reino dos céus e lá encontrarão os seus pais, se os pais se santificarem em sua vida. Portanto, segundo a Igreja Santa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa, e estes santos padres da Igreja que a habitaram, que eu frisei, Nícia, Gregório de Nícia, Nazianzo, Gregório Teólogo e Efremo Sírio, as crianças são os amores maiores do Senhor nosso Deus. E o Senhor não os ia condenar ao inferno. Então estamos esclarecidos. Se alguém tiver dúvidas que vos ponham a voz, esclarecei. Não, sim, as nossas criancinhas, quando são batizadas, por amor de Deus e desejo dos seus pais que queriam que fossem batizadas, entram no reino dos céus. Como não tiveram tempo de o ser, de mergulhar dentro do batistério, o Senhor recebe-as no seu reino. Como recebeu os mártires banhados no sangue dos mesmos. Que o Senhor vos proteja, guarde, abençoe e ilumine. E uma semana abençoada também. Preparai-vos para a teofania, para o batismo de Cristo nosso Deus. Lembrai-vos só disto. Batismo significa entrar em ruptura, cortar, abrir, rasgar caminho novo. Deixar-nos ser o que éramos
e passarmos a ser aquilo que não fomos e não conseguimos ainda começar a ser. E para isso precisamos de pedir a ajuda de Deus. Batismo é isto que significa. Vida nova. Confissão é isto que significa. Mas falaremos da confissão depois. O que foi? Foi não. Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, damos a Tua bênção. A Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.